Os caças Gripen são considerados motivo de muito orgulho para muitos, já que o Brasil possui em sua frota aérea um caça muito moderno. Mas para outras pessoas, esses caças mostram o despreparo das forças armadas do país, já que foram fatalmente atingidos agora por uma notícia. Saiu a informação que a Força Aérea Brasileira deve ser desativada em questão de semanas por causa de embargos militares dos Estados Unidos. Os motores, os sensores e até os sistemas de comunicação dos Gripen estão na mira da Casa Branca. Culpa das Forças Armadas do Brasil, que sempre foram completamente dependentes de outras potências, segundo especialistas. Já vai deixando sua opinião sobre isso. Ainda nessa matéria, você vai descobrir como a OTAN ameaça aplicar tarifas devastadoras contra o Brasil, China e Índia por manterem relações com Moscou. As sanções podem colapsar a produção agrícola brasileira e acionar uma crise global. Depois, a narrativa mergulha nas decisões radicais do governo Trump, que cancelou os vistos de Alexandre de Moraes e seus aliados, com a justificativa de violação da liberdade de expressão. O clima esquentou como nunca entre os dois países. Também vai opinando sobre isso. No bloco seguinte, mostramos como o Supremo reagiu com ironia, mesmo sob sanção direta da Casa Branca. O ex-presidente Bolsonaro, isolado e monitorado por tornozeleira eletrônica, virou peça central de uma guerra simbólica entre judiciário e Washington. E então vem a análise mais preocupante. Trump parece disposto a escalar o conflito sem limites. Se Bolsonaro for preso, os Estados Unidos podem lançar novas sanções que destruiriam setores inteiros da economia brasileira. Na reta final, revelamos como os Estados Unidos impõem tarifas, ameaças e bloqueios em série. O alvo não é mais apenas o Brasil. Coreia do Sul, Israel e até a própria economia americana entram em um ciclo de instabilidade e polarização. E atenção! Os últimos 5 trechos vão mostrar que o risco não é mais diplomático. Um realinhamento global está em curso, com China se aproximando, alianças se rompendo e líderes apostando tudo num jogo onde ninguém pode recuar. Fica com a gente até o final, porque o que está acontecendo nos bastidores pode explicar o próximo grande choque do planeta. E quem entender agora pode se antecipar ao impacto que ainda nem começou a te aparecer nas manchetes. Enquanto sigo com a matéria, me fala se você realmente acha que as Forças Armadas do Brasil são tão dependentes de grandes potências e não têm condições de defender a soberania do país. E deixa sua opinião sobre a ofensiva de Trump sobre o atual governo brasileiro, dizendo se você é a favor ou contra. E me explica o porquê. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Os Estados Unidos avaliam bloquear o suporte técnico às aeronaves de combate da Força Aérea Brasileira, como retaliação estratégica. A principal vítima seria o Gripen F-39, cuja estrutura depende amplamente de peças e tecnologia estrangeiras. O Gripen é impulsionado pelo motor F, 414-G e -39, e uma turbina do tipo Afterburning Turbofan, fabricada pela General Electric. Com cerca de 20 mil libras de empuxo, ele garante ao caça velocidade supersônica superior a Mach 2. Além do motor, o Gripen usa sistemas da Honeywell, Leonardo e Raytheon, todos americanos ou europeus. Uma sanção paralisa radares AESA, sistemas de guerra eletrônica e datalinks táticos, tornando a frota inoperante em dias. Segundo especialistas, o discurso de independência tecnológica da aeronave é ilusório. Apenas o desenho do Gripen é sueco.
Toda sua cadeia crítica, da propulsão ao armamento, está sujeita a licenças dos Estados Unidos e da União Europeia. O F-5, ainda usado em defesa aérea, possui motor J-85G e 21B, também da General Electric, e aviônica atualizada com apoio israelense. Com Tel Aviv alinhado a Washington, o caça perderá suporte técnico e suprimento de peças. O cargueiro KC-390 Millennium, da Embraer, utiliza motores V2500 e 5 desenvolvidos pela International Aero Engines, consórcio com participação americana. Suas operações logísticas críticas também podem ser atingidas. A FAB pode até buscar alternativas no Oriente, mas a migração para aeronaves chinesas ou russas não é simples. Toda a doutrina, treinamento e estrutura da aviação brasileira são calcadas em padrões ocidentais. A transição exigiria anos. Além da aviação, radares, mísseis, sistemas de controle e comunicação podem ser bloqueados. O país se tornaria cego e surdo em um eventual conflito regional, justamente quando o cenário internacional exige prontidão máxima. A artilharia e defesa aérea também sofrem riscos. O radar Saber M60, usado no rastreamento de alvos, contém módulos americanos. Sistemas de mísseis, como o RBS-70 e o Eagle-A, podem ser travados por licenças e embargos. As sanções miram a espinha dorsal da defesa nacional. Elas não apenas afetam a prontidão da FAB, mas obrigam o Brasil a encarar o custo estratégico de sua dependência tecnológica e colocam o país num dilema sem soluções rápidas. Em Washington, senadores dos Estados Unidos e líderes da OTAN lançaram um alerta severo. Brasil, China e Índia serão alvos de sanções caso mantenham o atual volume de comércio com a Rússia. O recado é claro: ou recuam ou pagarão caro. A OTAN impôs um prazo de 50 dias para que Moscou proponha uma solução para o conflito ucraniano. Caso contrário, países que ainda importam petróleo e gás da Rússia serão atingidos por tarifas de até 100% sobre seus produtos. A medida atingiria em cheio o Brasil, que importou 12 bilhões de dólares da Rússia no último ano. O foco são fertilizantes, petróleo e recursos minerais, insumos essenciais para o agronegócio e para a cadeia energética brasileira. O chanceler brasileiro Mauro Vieira classificou as ameaças como descabidas. Lembrou que o Brasil não integra a OTAN, mantém acordos bilaterais legítimos via OMC e que a própria União Europeia ainda compra gás e petróleo de Moscou. A diplomacia brasileira vê o gesto como agressivo e fora de proporção. A avaliação interna é que o recado da OTAN fere princípios da soberania econômica, além de gerar insegurança alimentar e energética em escala global. Para a Rússia, o endurecimento das sanções é mais uma etapa da guerra híbrida. O chanceler Sergei Lavrov disse estar preparado para uma nova rodada de embargos e elogiou o papel dos BRICS como alternativa à ordem liberal ocidental. A China, maior importadora de petróleo russo, movimentou 129 bilhões de dólares no ano passado em trocas com Moscou. O Brasil é o segundo maior parceiro da aliança e tem papel crucial no eixo sul de exportações. Com a escalada, o Ocidente pressiona o Brasil a cortar relações com a Rússia, mas sem oferecer alternativas viáveis. O agronegócio brasileiro depende dos fertilizantes russos. Sem eles, a produção e o abastecimento correm risco. A União Europeia evita confronto direto, mas a OTAN insiste no cerco. A narrativa do bloco militar é que continuar negociando com Moscou é alimentar o conflito no leste europeu. A resposta brasileira, por enquanto, é resistir. Se as tarifas forem aplicadas, o Brasil perde competitividade global, encarece sua produção agrícola e entra no radar das disputas geoeconômicas do século. E o que parece apenas comércio pode se tornar um campo de batalha silencioso. O secretário de Estado Marco Rubio anunciou a revogação imediata dos vistos americanos do ministro Alexandre de Moraes, seus familiares e aliados do Supremo Tribunal Federal. A medida eleva o tom da crise entre os dois países. Rubio afirmou que Moraes promove uma perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e que a repressão à liberdade de expressão ultrapassou fronteiras. A decisão amplia o uso de sanções diplomáticas contra integrantes do judiciário brasileiro.
O governo Trump enquadra Moraes como responsável por violações à primeira emenda. A punição se estende também a outros magistrados, incluindo familiares diretos desses ministros. A retaliação americana ocorre no mesmo dia em que Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente do Brasil. A Procuradoria-Geral da República alertou para risco de fuga e tentativa de intimidação de autoridades. A Casa Branca evita usar a lei Magnitsky formalmente, mas age com base no mesmo princípio: punir quem viola direitos humanos e liberdades fundamentais. A execução financeira não foi descartada para etapas futuras do confronto. Se adotada integralmente, a lei Magnitsky permitirá congelar bens, contas bancárias, proibir cartões de crédito e bloquear qualquer transação internacional dos alvos. Bancos do mundo todo seriam forçados a obedecer à medida. A ação da diplomacia americana é inédita contra um parceiro sul-americano de peso e coloca o Brasil no mesmo patamar de países como Venezuela, Nicarágua e Cuba, no mapa das represálias dos Estados Unidos. Analistas avaliam que a sanção é também uma mensagem à corte brasileira. Washington não aceitará mais decisões que afetem aliados diretos de Trump. O objetivo é conter, pela força externa, avanços do judiciário sobre o ex-presidente brasileiro. O ministro Moraes, por sua vez, sustenta que as medidas são legais e baseadas em provas. Segundo ele, há indícios de organização criminosa, coação de testemunhas e tentativa de manipular investigações federais. Com o impasse crescente, o que era um conflito jurídico interno virou uma batalha diplomática internacional, e a fronteira entre justiça e geopolítica começa a se dissolver numa escalada sem precedentes na história recente do Brasil. Após a revogação de vistos anunciada por Washington, ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram com ironia. Um deles declarou, abre aspas, sempre teremos Paris, fecha aspas. É uma frase em alusão à perda do acesso aos Estados Unidos. A fala, inspirada no clássico Casablanca, expôs o desconforto, mas também o tom sarcástico da cúpula do STF diante das sanções do governo Trump. Nos bastidores, o recado é claro: não haverá recuo nas decisões contra o ex-presidente brasileiro. Entre os ministros afetados pelas sanções estão Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes. Apenas André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux escaparam das punições. A Polícia Federal realizou buscas na casa de Bolsonaro e na sede do Partido Liberal. A decisão de Moraes também proibiu contato com diplomatas, redes sociais e até mesmo o filho Eduardo Bolsonaro, citado como possível cúmplice. O documento do Supremo Tribunal Federal acusa pai e filho de atuarem juntos nos atentados à soberania nacional. A celebração pública de Eduardo sobre a tarifa de 50% imposta por Trump aos produtos brasileiros foi considerada ofensiva. A defesa do ex-presidente do Brasil classificou a operação como desproporcional. Alegou que as medidas foram impostas com base em ações de terceiros e que nenhuma das frases tidas como atentatórias à soberania foi dita por ele. Segundo a Procuradoria-Geral da República, há risco concreto de fuga do país e tentativa de obstrução das investigações. A tornozeleira eletrônica e o recolhimento noturno visam impedir contatos indevidos e articulações no exterior. O recolhimento noturno impede Bolsonaro de circular entre as 21h e 6h. Ele também está proibido de acessar embaixadas e de se reunir com figuras ligadas a investigações em curso. A resposta de Trump à decisão foi imediata. Aumentou o tom contra o STF e prometeu medidas adicionais contra o judiciário brasileiro. O confronto jurídico virou pretexto para a escalada geopolítica, com sanções ainda em estudo. O caso deixou de ser uma crise institucional e se tornou uma guerra. Ao vincular as tarifas americanas ao comportamento do STF, Trump transformou juízes em alvos diplomáticos e colocou o Brasil no centro de uma disputa global. Depois de todas essas notícias contra o STF, a tensão entre Brasil e Estados Unidos subiu mais um degrau. Vai vendo. O editor-chefe da revista America's Quarterly, Brian Winter, afirmou que não há chances de cessar fogo diplomático. Pelo contrário, segundo ele, vai piorar antes de melhorar.
Winter aponta que Trump vê o Brasil como alvo de baixo custo, um país grande o bastante para gerar repercussão, mas sem poder real de retaliação. Isso tornaria o embate politicamente lucrativo para o presidente americano, ainda segundo Winter. Na visão da Casa Branca, sancionar o Brasil envia uma mensagem interna. Trump protege aliados e pune regimes que, segundo ele, perseguem opositores. O caso do ex-presidente do Brasil seria, portanto, um espelho do próprio Trump. Winter lembra que Trump já ameaçou países como Colômbia, Panamá e México por razões similares. Em todos os casos, venceu. No caso brasileiro, ainda não houve sinal de recuo. A guerra de sanções pode, portanto, se intensificar. A possível prisão de Bolsonaro seria um gatilho decisivo. Trump, segundo Winter, usaria todas as ferramentas diplomáticas e econômicas contra o Brasil. O arsenal inclui bloqueios comerciais, financeiros e suspensão de vistos. Apesar das críticas, Winter evita classificar o Brasil como regime autoritário, mas admite que há um desconforto crescente nos Estados Unidos sobre como o judiciário brasileiro tem atuado nos últimos anos, especialmente nas redes sociais. Segundo ele, o judiciário do Brasil tem cometido excessos que alimentam a narrativa de censura. Mesmo figuras moderadas nos Estados Unidos demonstram incômodo com a limitação da liberdade de expressão no Brasil. Winter destaca a ausência de diálogo entre os governos Lula e Trump. O silêncio entre as partes alimenta mal-entendidos e facilita a escalada. A diplomacia tradicional foi deixada de lado e substituída por embates públicos. Na avaliação de Winter, tanto no governo Lula quanto a oposição veem ganhos políticos em manter a temperatura alta. A disputa virou combustível eleitoral para 2026 e campo simbólico de batalhas ideológicas. Brian Winter alerta: o Brasil pode ser empurrado para um alinhamento forçado com a China, caso o confronto continue, e avisa: o cenário atual não mostra qualquer indício de recuo. Ao contrário, cada novo gesto parece planejar o próximo impacto. Falando mais dos Estados Unidos agora, nos bastidores da economia americana, o cenário é contraditório. O Bank of America prevê que os Estados Unidos evitarão recessão este ano. Já outras análises alertam: o país pode viver sua pior crise desde 2008. O Financial Times afirma que a economia americana é mais frágil do que aparenta. A estabilidade de curto prazo esconde desequilíbrios estruturais, que podem ser agravados por confrontos comerciais com países estratégicos como o Brasil. Enquanto isso, o Congresso americano revelou que o governo Biden financiou grupos que protestam contra Benjamin Netanyahu em Israel. O apoio levanta suspeitas de interferência indireta nos rumos do governo israelense. Trump criticou duramente a atuação do Partido Democrata nesses protestos e prometeu cortar qualquer recurso que, segundo ele, financie revoltas contra aliados. A tensão interna nos Estados Unidos ganha contornos de disputa global. Em paralelo, os Estados Unidos sancionaram um membro da inteligência da Coreia do Norte, ligado à rede de espionagem de Kim Jong-un. A decisão acirra o clima com Pyongyang em meio a novos testes balísticos na Península Coreana. As ameaças tarifárias de Trump agora se expandem para a Coreia do Sul. Analistas sul-coreanos dizem que o caso de amor com Washington entrou em fase de desconfiança. O país asiático teme ser o próximo alvo de sanções econômicas. Especialistas alertam: Trump vem usando tarifas como arma diplomática. De aliados a rivais, todos estão sujeitos à lógica da pressão. A política externa americana entrou em modo combativo e imprevisível, ditado diretamente pela Casa Branca. Ao punir o Brasil, sancionar a Coreia do Norte, ameaçar a Coreia do Sul e interferir em Israel, Trump reorganiza sua base de poder global. O objetivo não é apenas geopolítico, mas também eleitoral. Ele governa mirando 2026. Empresas americanas e brasileiras tentam conter os danos nos bastidores. Grupos do setor agrícola, industrial e financeiro pressionam discretamente por uma desescalada, temendo colapsos em cadeias produtivas cruciais. Mas Trump parece ignorar os alertas do mercado. Em modo ofensivo, aposta que o confronto reforça sua imagem de líder forte. E se a economia americana resistir ao abalo, ele transformará cada rival isolado em vitrine de sua autoridade.
Dentro da própria máquina de Washington, surgem vozes dissonantes. Alguns congressistas alertam que Trump pode estar jogando o país num isolamento diplomático que afasta até aliados históricos, como Brasil e Coreia do Sul. A estratégia de impor sanções simultâneas em vários continentes preocupa veteranos da diplomacia americana. Eles temem que os rivais se aproximem e criem blocos alternativos que desafiem o domínio do Ocidente. Enquanto isso, a China observa. A tensão entre Brasil e Estados Unidos cria brechas para Pequim ampliar sua influência econômica na América do Sul. Um possível realinhamento do Brasil pode mudar o equilíbrio global. O risco é de que o embate vá além da retórica e escale para retaliações econômicas mais duras, sabotagens silenciosas ou exclusão do Brasil de fóruns estratégicos. Tudo isso num mundo já pressionado por conflitos, fome e escassez. Com líderes agindo por impulsos e diplomacia em colapso, o planeta caminha numa corda bamba. A cada nova sanção, o efeito dominó avança, e o próximo país a tombar pode não ter sequer tempo de entender o que o atingiu. Chegamos ao fim de uma jornada que mostrou como o Brasil virou alvo de sanções militares que desmontam sua capacidade de defesa aérea, escancarando a dependência tecnológica que, por anos, foi ignorada. Testemunhamos a OTAN ameaçando o agronegócio brasileiro, a diplomacia em colapso e a Rússia se fortalecendo no vácuo de alianças ocidentais. Em meio a isso, o Brasil foi jogado num jogo de forças que ele não controla. Vimos um judiciário nacional transformado em alvo externo, com ministros sancionados e tratados como ameaça à democracia por um aliado histórico. Enquanto isso, Bolsonaro monitorado, vira peça central dessa crise. A escalada é real. Os Estados Unidos adotam uma política de confronto total, e na sombra desse embate, a China observa, pronta para ocupar os espaços deixados por Washington. O mundo gira, mas gira num campo minado. Me fala se você realmente acha que as Forças Armadas do Brasil são tão dependentes de grandes potências e não têm condições de defender a soberania do país. E deixa sua opinião sobre a ofensiva de Trump sobre o atual governo brasileiro, dizendo se você é a favor ou contra, e me explica o porquê. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.